Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje um pouco sobre a derivada de duas funções importantíssimas, a função exponencial natural e a função logarítmica natural. A função exponencial natural ela é uma função exponencial como qualquer outra, com a particularidade de que a base da potência é o número e, que é a nossa constante de Euler. E a derivada dessa função exponencial ela é bastante simples. Então, se f de x está definida como e elevado a x, né, esse é um constante, então a derivada da função f' de x, ela é igual à própria e elevado a x. Ou seja, a derivada da função exponencial natural é a própria exponencial natural. E se por acaso essa função f de x ela for definida como e elevado a u, onde esse u é igual a alguma função de x, então, pela regra da cadeia, f' de x vai ser igual a e elevado a u vezes a derivada de u com relação a x. Ou seja, quando você tiver uma função exponencial em que esse u for alguma função de x diferente do x, ou seja, não ser só o x, então para você derivar, você vai repetir a função e vai derivar o expoente. Por exemplo, digamos que eu tenho f de x igual a e elevado a 3x menos 1. Então, comparando aqui com o teorema, esse 3x menos 1, que é o nosso expoente, é como se fosse o u, a função de x, tá certo? Então, qual é a derivada dessa função f? f' de x vai ser igual a. Então, a derivada da exponencial é a própria exponencial é elevado a 3x menos 1 vezes, aí você deriva o expoente. A derivada do 3x, 3. Derivada do menos 1, 0. Então, essa é a derivada da função. Reorganizando ela um pouco melhor, eu fico com, botando o 3 primeiro, ó, 3 vezes e elevado a 3x menos 1. Nesse segundo exemplo, eu tenho f de x como é elevado a 3x ao quadrado menos x. Então, a derivada f' de x vai ser igual à própria função exponencial, então, e elevado a 3x ao quadrado menos x, vezes a derivada do expoente. A derivada de 3x ao quadrado é 6x, e a derivada do menos x é menos 1. Aí aqui, ó, pessoal, cuidado, não esqueçam o parêntese, ó, porque a exponencial multiplica toda a derivada, e toda a derivada é 6x menos 1. Então, só reorganizando, eu gosto de colocar ó, o 6x menos 1 primeiro, né, deixar sempre o exponencial pelo final. Então, fica, não é obrigatório, então fica 6x menos 1, que multiplica e elevado a 3x ao quadrado menos x. Nesse terceiro exemplo, eu tenho uma função f definida como x ao quadrado vezes e elevado a x. Então, de cara, você já nota que nós temos um produto de funções. É a função x ao quadrado vezes a função e elevado a x. Aí aqui eu chamei x ao quadrado de f e e elevado a x de g. Então, pela regra do produto, a gente sabe que a derivada de f seria f'g mais fg'. Não é isso? Deriva uma, repete a outra, mas faz o processo inverso. Então, isso implica que a derivada da função f seria... Então, vamos começar derivando x ao quadrado, 2x, automaticamente você repete e elevado a x, mais da regra, agora o processo inverso, x ao quadrado que eu derivei, vou repetir, então x ao quadrado, vezes e o elevado a x, agora eu vou derivar. Só que a derivada do elevado a x é o próprio e elevado a x. Está aqui a função derivada. Então, eu posso simplificar, eu tenho uma soma, tem alguns fatores repetidos que eu posso colocar em evidência. Ó. Quais são os fatores que se repetem? O x que se repete, né? Ó, ele está aqui o x, e também ele está dentro do x ao quadrado, já que x ao quadrado é x vezes x.
E o e elevado a x, ó, que se repete. Então, vou colocar o e elevado a x também em evidência. Então, x e elevado a x dividido por x e elevado a x, né? Vai sobrar só o 2. Mais x ao quadrado elevado a x dividido por x elevado a x, ó. O x ao quadrado é x vezes x. Então, um x vai ficar aqui, o outro entra. E o e elevado a x por e elevado a x dá 1, então não preciso colocar. E está aqui a derivada da função f. Já a função logarítmica natural, ela é uma função logarítmica como qualquer outra, só que a base do logaritmo é o nosso número e, a constante de Euler. Então, em vez de você escrever a função, vou colocar aqui entre um parênteses, logaritmo natural como f de x igual a log de x na base e, que seria a nossa constante de Euler, a gente escreve a função logaritmo natural f de x como sendo ln de x, tá certo? Então, quando você pega uma expressão que aparece ln de x, esse ln quer dizer logaritmo natural, certo? E tem a ciência que é a função logaritma na base e. Né? Então, são expressões equivalentes, mas costuma se escrever sempre dessa forma, certo? É a função inversa da exponencial natural. E a derivada dessa função, f' de x, ela é 1 sobre x, certo? A derivada ln de x é 1 sobre x. E se por acaso essa função f ela vinha escrita como ln de u, onde, parecido com o caso da exponencial, esse u é uma função de x, ou seja, dentro aqui do logaritmo, você tem algo, né, dentro do logaritmando, você tem algo além de só o x, tem uma expressão envolvendo x, então, a derivada dessa função, aplicando a regra da cadeia, ó, já que é uma função dentro da outra, não é isso? F' de x vai ser igual a derivada da ln, que é 1 sobre o u, que é tudo que está dentro da ln, vezes a derivada do u. Né? Eu chamei aqui de u'. Ou seja, você deriva o ln e multiplica, aplicando a regra da cadeia, pela derivada da função que está dentro do ln. Por exemplo, digamos que eu tenha f de x como ln do módulo de x mais 2. Aqui eu coloquei o módulo porque eu não sei o valor de x, então eu não posso garantir que esse sinal ele vai ser sempre positivo. Então eu coloquei o módulo, né, para garantir que vai ser sempre positivo. Então, a derivada dessa função, f' de x, vai ser 1 sobre x mais 2, né, que seria o nosso u, comparando, vezes a derivada do que está aqui dentro. Aí a derivada do x é 1 e a derivada do 2 é 0, não preciso colocar. Então, isso aqui vai dar igual a 1 vezes 1 sobre x mais 2, fica 1 sobre x mais 2. Nesse outro exemplo, eu tenho f de x definido como ln de x à quarta mais x à terceira. Então, claro que eu vou ter que aplicar aqui a regra da cadeia, né? Você vai ter que derivar o ln vezes a derivada da função que está dentro do ln, que seria x à quarta mais x à terceira. Então, f' de x aqui vai ser igual a derivada do ln é 1 sobre o que está dentro do ln, que seria x à quarta mais x à terceira, vezes agora, a regra da cadeia, a derivada do que está dentro do ln. Então, a derivada do x à quarta é 4x3, mais a derivada do x3 é 3x ao quadrado. Aqui um parênteses, né? Então, vamos organizar a função. Isso aqui vai ser igual a 1 vezes 4x3, 4x3, e 1 vezes 3x ao quadrado, 3x ao quadrado, sobre x à quarta mais x à terceira. Então, nota, pessoal, que aqui eu posso fazer uma simplificação, né? Ó, já que todos os termos eles têm x ao quadrado,
Então, eu posso colocar o x ao quadrado em evidência aqui e aqui para poder cancelar. Ó. Como eu sei que todos os termos têm x ao quadrado? Esse aqui está aparecendo x ao quadrado. E aqui está aparecendo x à terceira. O que é que significa? Que é x ao quadrado vezes x, né? Ó, já que 2 mais 1 dá 3. Mesma coisa aqui. E esse aqui está aparecendo x à quarta, quer dizer que é x ao quadrado vezes x ao quadrado. 2 mais 2, 4. Então, todos os termos têm x ao quadrado. Então, é um termo que eu posso cancelar, já que aqui é uma divisão. Então, eu vou colocar ele em evidência. Isso aqui vai dar igual a... Vou colocar o x ao quadrado em cima aqui em evidência. Então, 4x3 dividido por x ao quadrado, ó, vai ficar 4, né? Não tem que dividir. E o x ao quadrado fica fora, então esse x vai entrar. Mais 3x ao quadrado dividido por x ao quadrado fica mais 3, né? O x ao quadrado fica fora. Dividido por x à quarta por x ao quadrado. Vamos colocar o x ao quadrado na evidência aqui também. X à quarta por x ao quadrado dá x ao quadrado, né? Ó, um x ao quadrado fica fora e o outro fica dentro. Mais x à terceira por x ao quadrado fica só x. É que eu posso cancelar, ó, já que é uma multiplicação. Então, o que foi que sobrou? 4x mais 3 dividido por x ao quadrado mais x. E essa é a derivada da função f. Nesse exemplo, eu tenho f de x como igual a ln do seno ao quadrado de x menos 1. Então, eu quero derivar essa função. A derivada f' de x, ela vai ser igual a... Então, nota que, de novo, eu tenho que aplicar a regra da cadeia, já que nós temos o ln e dentro do ln nós temos uma outra função de x. Então, eu vou derivar o ln e aplicar a regra da cadeia, derivando a função que está dentro dele. Então, a derivada do ln é 1 sobre o que está dentro do ln, que no caso seria seno ao quadrado de x menos 1, vezes, agora eu vou derivar o seno ao quadrado de x menos 1. Ora, a derivada do menos 1, por ser constante, é zero. Então, só preciso me preocupar com o seno ao quadrado de x. E se vocês repararem, para derivar seno ao quadrado de x, eu tenho que aplicar novamente a regra da cadeia, já que aqui eu tenho uma composição de funções, ou seja, é a função potência por fora e dentro da função potência nós temos a trigonométrica. Então, como é que eu vou derivar o seno ao quadrado de x? O 2 passa multiplicando, então fica 2 vezes o seno de x elevado a 1, né, porque diminui 1, então não precisa colocar, vezes a derivada do que está dentro da potência, que seria o seno. E a derivada do seno é cosseno de x. Então, isso aqui vai dar igual a 1 vezes 2 seno x cosseno x é 2 seno x cosseno x, dividido por seno ao quadrado de x menos 1. Aqui está a derivada da função f. Se você quiser simplificar um pouco mais, então f' de x vai ser igual a... Então, 2 seno x cosseno de x, existe uma identidade trigonométrica que diz que isso é seno de 2 vezes x. Né? Deixa a questão mais enxuta. Dividido por seno ao quadrado de x menos 1, repete. E aqui está a derivada da nossa função.